Atualmente, a melhor coisa de falar de ciências é quando você recebe ali algum seguidor, ou no meu caso também algum ouvinte do podcast, que vem ali na mensagem privada e fala comigo, falando assim que se esclareceu sobre um assunto, que isso ajudou muito ele, ou então que ele ajudou a desmentir uma fake news que alguém passou para ele, porque ele escuta o podcast e sabia que aquilo era fake news. Porque as pessoas, elas têm necessidade de informações confiáveis e elas gostam de seguir algumas pessoas que elas já estão seguindo há algum tempo, já tem assim alguma conexão, né, com aqueles perfis, e acho que é uma responsabilidade e uma coisa boa também de está sendo considerada como alguém que as pessoas querem ouvir a respeito de um assunto, né? Está falando sobre assuntos que levam a uma melhor compreensão da pandemia, sobre o que os artigos, os dados estão trazendo, o que eles significam, o que eles não significam. Então, eu acho que as pessoas têm um interesse intrínseco de tentar entender uma situação que deixa elas nervosas, aflitas, ansiosas e com medo, e isso fez com que muitos divulgadores que conseguem, de uma forma acessível, comunicar essas coisas para a população de uma forma em que as pessoas consigam entender aquilo que está sendo passado. Acho que vários cientistas, né, não só eu, a gente viu a necessidade de não basta só fazer ciência, você precisa saber comunicar essa ciência. Primeiro, a gente gostaria de saber um pouquinho mais, assim, dessa história. Como é que você chegou até o seu momento atual da profissão, contar um pouquinho mais sobre você, enfim. Eu comecei a trabalhar mais com jornalismo científico mais intensamente depois que eu entrei mesmo, comecei a trabalhar na comunicação da universidade, primeiro na agência USP de notícias, que eu fiz alguns trabalhos para lá, depois eu fiz para o portal, entrei no concurso para trabalhar no portal da USP, e aí quando o jornal da USP teve uma reformulação e teve uma integração das mídias da universidade, eu acabei ficando como editora de ciências e comecei a trabalhar bastante mais focado em jornalismo científico, e comecei também a investir um pouco mais nas mídias sociais, né? Só me apresentando, né? Eu sou Letícia Sarturi, eu sou professora universitária, tenho uma formação em farmácia, sou mestre em imunologia, doutora em biociências e fisiopatologia, e atuo como divulgadora científica hoje, principalmente pelo podcast Escuta Ciência, que foi criado ano passado, durante a pandemia. Eu sou graduada em enfermagem e fiz aí, né, minha pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, na área da epidemiologia de doenças infecciosas. E então, desde que me formei, eu trabalho com pesquisa. Bom, eu sou pesquisadora, sou biomédica, formada na URGS, eu fiz mestrado e doutorado, estou fazendo pós-doutorado agora, e desde 2015 eu faço divulgação científica, só que focado muito no presencial, em eventos presenciais, e foi em 2020, com a pandemia, que eu migrei completamente para as redes sociais e comecei umas iniciativas de divulgação com a Regionalis Covid-19 e também comecei a fazer bastante no meu perfil pessoal. Com a pandemia e o aparecimento de tantas fake news, de tanta gente próxima acreditando em fake news, eu resolvi, então, entrar de vez na divulgação científica pelo meu podcast, o Escuta Ciência. Sempre que eu aprendo coisas, eu fico querendo contar para as pessoas, assim, então... E daí, com a pandemia, foi isso, assim, coisas que eu ia vendo, às vezes eu fui, na verdade, comecei a falar nas redes sociais, isso bem no começo, assim. Aí eu usei, né, o meu Twitter para dizer assim, olha, nós pesquisadores não temos nada a ver com isso aí a gente desconhece. E aquele meu tweet foi assim, ganhou uma repercussão que eu não imaginava, e
E aí eu comecei, né, a ser chamada para falar sobre isso, e depois eu acabei virando uma fonte da pandemia. Você acha que, tipo, esse seu contato com ciência começou desde criança? Tipo, você lembra o que você queria ser quando crescer? Eu queria ser astronauta, mas com o tempo eu comecei a mudar e querer fazer ciência daí, ser cientista, e comecei a tomar mais gosto pela área da saúde daí. Eu sempre quis ser médica, acho que muito por causa da minha mãe, né? Que eu via muito envolvida com a profissão e tal. Eu queria ser professora. Eu sempre quis ser professora. Eu comecei muito cedo, porque com 17 anos eu era professora de balé. Então, eu comecei a minha carreira, né, como professora de balé. Eu fiquei muito tempo como professora de balé. Eu fiquei muito na dúvida de mudar de profissão, né, quando eu comecei a fazer enfermagem. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Até hoje, minha mãe fala que eu toda hora ficava perguntando as coisas, queria entender as coisas. Quando eu era criança, eu falava muito de atuar na área de ciência, mas na área das ciências da saúde. Eu falava que eu queria ser médica, eu virei farmacêutica, mas virei cientista. E pela ciência eu consegui, então, acho que matar um pouco da minha curiosidade da infância. Não, a gente não tinha nem noção que ia chegar aqui. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Hospital de São Paulo confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A OMS informou hoje que a América do Sul é o novo epicentro da pandemia e disse estar preocupada com o Brasil. O uso da máscara passa a ser obrigatório a partir de hoje no estado de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras. O uso da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves ou moderados da Covid-19 não promoveu melhoria na evolução clínica deles. A Anvisa já tem 3 votos a favor da liberação do uso emergencial de 2 vacinas contra o coronavírus, a Coronavac e a Oxford. Procura outro para pagar a tua vacina. Nós chegamos neste sábado aos mais de 100 mil mortos por coronavírus no país. Neste dia 7 de janeiro de 2021, o Brasil passou de 200 mil mortes por Covid. O Brasil ultrapassou o número de 300 mil mortos por Covid-19. Hoje, o Brasil ultrapassou a trágica marca de 400 mil óbitos por coronavírus. O Brasil passou hoje da marca de 500 mil de mortos pela Covid. Pelo menos não matei ninguém. Os perfis de divulgadores científicos estão com muitos seguidores, as pessoas estão buscando informação. Eu tinha menos de 2.000 seguidores e hoje eu tô com mais de 50 mil no Twitter, então foram muitos seguidores. Eu usava o Twitter, assim, muito esporadicamente, não era uma rede que eu gostava, usava pouco. Se você olhar ali antes de dezembro, eu estava ali falando, mas não usava muito. E a partir disso eu vi assim, poxa, eu posso usar isso para falar com as pessoas, assim, para dizer melhor aquilo que eu estou falando. Às vezes você posta uma coisa, uma informação científica ali, simples. Quando eu comecei a fazer postagens de conteúdos de imunologia, muita gente leiga se interessou pelo assunto, quis conhecer um pouco mais da área, e eu interajo com os seguidores, isso é legal, porque eles buscam informações até nas mensagens privadas, eu busco sempre dar essas informações. O podcast, ele cresceu assim muito mais do que eu esperava, porque quando eu fiz o podcast, eu pensei, não, se tiver 1 ou 20, já tá bom, já tô ajudando uma pessoa. Pensar que já está protegido contra carrapato e SARS-CoV-2 ao mesmo tempo. Hoje eu gasto muito tempo, mais tempo, vamos dizer assim, no Instagram. Eu gasto aí provavelmente um pouco mais, talvez um pouco mais de 2 horas por dia para responder as pessoas. Eu respondo todo mundo. Quando eu recebo muitas coisas sobre o mesmo assunto,
Aí eu faço um vídeo, fazer esse vídeo aqui, tal. Que agora já tem então, várias porque aí as máscaras pra pessoas mostrar, fica mais informativo. todas PFF2. Então, assim, não importa muito o modelo que você se sentir, né, mais confortável, pode ser qualquer um deles. O importante é a gente observar o selo do Inmetro. Se tem o selo do Inmetro, né, na máscara, para que a gente possa, então, utilizar. Importante, você ter uma máscara para cada dia, que é uma ideia de um cabide que eu fiz. Você pode colocar em qualquer lugar para ela arejar, né? Uma você usa segunda, terça, quarta, quinta, pelo menos 4 por mês. E aí você vai intercalando. Na sexta você usa que você usou segunda, no sábado você usa que você usou terça, no domingo, se você sair, você usa que você usou quarta, e assim sucessivamente. Máscaras PFF2, gente, agora vamos usar, hein? Agora tem 70 mil pessoas me seguindo, não é assim, não é um milhão de pessoas, mas é muita gente, eu nem sei o que são 70 mil pessoas, é um estádio do Morumbi, mais ou menos lotado. Sei que nem todo mundo vê tudo que eu coloco, os robôs no meio, mas enfim, é muita gente, eu não tenho controle de quem tá ali, então isso assusta um pouco. Muitas vezes é perseguição política, xingamento por você ser mulher, ser jovem, ser cientista, tá falando algo que não corresponde à expectativa ou à narrativa que a pessoa já tem estipulado para ela. Teve muitas mensagens de ódio, principalmente de homens, né? De mulheres eu nunca recebi. Tem muitos homens que eu acho que tem, vamos dizer assim, só é macho mesmo com mulher. O que eu vejo, assim, é que o pessoal, às vezes, quando coloca em xeque o governo com tem uma postura bem combativa, assim, faz alguns posts e tal, com algumas palavras-chave que a pessoa, às vezes, coloca no Twitter, atrai um exército de robôs e de pessoas reais também, né, que se comunicam e expõem o perfil daquela pessoa para ela ser atacada. Cala a boca, coisas assim bem agressivas. Mensagens como, vocês estão matando a população porque vocês não aceitam esses medicamentos. E esses medicamentos que eu estou falando são os medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19. Então a gente escuta isso, acusando a gente de matar a população porque a gente não aceita os medicamentos. E em algum momento você já pensou em desistir desse trabalho de divulgação? Naturalmente já pensei, especialmente no início, onde com a visibilidade disso acabou ganhando mais força, né? Já repensei muitas coisas sobre essa questão de tornar-se uma figura pública fazendo esse tipo de atividade, mas sempre que eu tinha esse pensamento, o real objetivo de eu estar por trás da divulgação científica aparecia que nunca foi pela fama, nunca foi para ganhar visibilidade, sim para ser útil para as pessoas dentro do que eu sei e do que eu posso contribuir no momento de crise. Quase vinha essa ideia, mas não chega a pensar, vou desistir, isso não aconteceu ainda. Ainda tenho bem mais recompensas do que dificuldades. Em épocas que são mais difíceis, né? Principalmente quando a gente vê a situação do Brasil, em que a gente fica lá divulgando ciência, pedindo para as pessoas não aglomerarem, não saírem sem máscaras, e aí você vê reportagens, ou você mesmo sai na rua de carro e vê lugares como restaurantes lotados, você vê filas para entrar em shopping, ou filas para entrar em restaurantes. Então, essas coisas entristecem a gente, porque a gente quer que a ciência faça parte do dia a dia da população. A gente quer que a população se informe adequadamente e não morra de Covid-19. E isso faz, sim, às vezes ter vontade de desistir, falar assim, para que a gente está divulgando ciência? A gente está divulgando para as paredes? A gente está só jogando numa rede social e pronto, ninguém está escutando a gente? Para que a gente faz isso? Então, essas coisas deixam a gente, assim, um pouco abalados e com vontade de parar de fazer as coisas porque as pessoas não escutam.
teve uma fase, que foi a fase pior da pandemia até agora, quando a gente tinha mais de 3 mil mortes por dia. Essa fase, para mim, foi muito difícil. Era fases, assim, foi uma fase, assim, que eu chorava mesmo, cada vez que eu via aumentar o número de mortos e o povo não fazendo nada. E os governadores tentando, às vezes, fazer alguma medida, tentando ajudar de alguma forma, e o povo reclamando das medidas de restrição. Aquilo lá me entristeceu muito, porque você começa a perder a fé na humanidade. Ou você está deprimido, então em depressão mesmo, e como um problema mesmo de saúde mesmo, né? E tá o tempo todo mal, ou você tá vivendo com altos e baixos. É quase impossível estar no Brasil de hoje, ter consciência das coisas que a gente tá vendo, né? Como a gente trabalha com isso, e não ter momentos depressivos, assim. Então, eu começo a ver, às vezes, algum programa na televisão e tal, que não tem nada a ver, vou assistir desenho, uma coisa que me deixa um pouco melhor, às vezes, é assistir desenho, porque, assim, né, é um mundo completamente diferente, não tem nada a ver com a realidade, não tem gente de máscara nos desenhos, então, acaba fazendo bem, dar uma distraída, que é o que a gente pode fazer, a gente também não pode sair por aí, né, sair para andar também, longe das pessoas, obviamente, também faz bem fazer algum exercício, você tá no seu apartamento e é do quarto para a sala, né, vou dar uma relaxada, vou lá para a sala, não é uma coisa assim, né, tão fácil, mas a gente vai levando. Eu não sou aquela divulgadora científica que, assim, fez uma formação para ser divulgadora científica, eu me tornei ali no meio do caminho pela necessidade de nós estarmos num momento de muita fake news, né, desinformação, tem milhões de divulgadores científicos excelentes, eu não me considero, né, uma divulgadora, mas alguém que usa a comunicação da ciência, né, para poder passar a informação de uma forma mais simplificada para a sociedade. Denise, eu acredito que o maior erro foi o negacionismo, porque o negacionismo ele foi a causa de vários outros erros consecutivos, né? Por não acreditar que as máscaras, por exemplo, protegiam, houve uma negligência na informação dada à sociedade para que se utilizasse máscara, por não se acreditar que o isolamento, né, que o distanciamento físico, aquelas medidas de mitigação que a gente chama, medidas não farmacológicas, de fechamento de atividades não essenciais, de redução de circulação de pessoas, que isso não adiantava, então não foi feito. A própria compra das vacinas, né, chegamos nesse nível hoje com uma campanha muito, muito pífia, né, Denise? Acho que essa é a palavra que a gente precisa dizer, né? Uma campanha lenta, com poucas doses, porque não se investiu nas vacinas por também um negacionismo em relação à ciência e tudo que está envolvido no controle da Covid-19. Eu defino que o divulgador científico tem um compromisso com a divulgação científica. Eu acho que o denominar-se divulgador científico significa que você tem um compromisso, que você vai, então, atuar ali, aproximando da ciência da população de alguma forma. Temos os basófilos, temos os monócitos e os linfócitos. Mas não são só essas células que compõem o grupo seleto do sistema imune. O divulgador científico, ele serve primeiro para acalmar um pouco as pessoas, né, em relação às notícias que elas veem e que elas se sentem um pouco perdidas às vezes, por mais que a notícia ela traz ali, ela nunca é 100% completa, ou as pessoas realmente não leem, elas preferem que às vezes alguém explique de outra maneira para elas, mas elas veem as manchetes, elas ficam às vezes assustadas. Tem esse papel também de segurança, tem o papel também de dar um real quadro da epidemia. Muita gente que estuda, né, epidemiologia, ou que acompanha a situação dos números, né, os dados, os casos,
coisas também que você vê na TV ou nos jornais, mas acho que a divulgação faz bastante por isso. Perdendo força, até a OMS, né, sendo atacada, perdendo fundos. Dá para imaginar que no mundo assim a gente vai conseguir estabelecer consensos, por exemplo, de ética na ciência para alguns temas como edição genética, ou isso está se mostrando cada vez mais utópico? Quando a população é bem informada, essa população não é enganada por fake news, não adoece por causa do negacionismo. Então, a gente precisa, sim, divulgar ciência. Foi quando eu percebi isso bem na pandemia. Eu pensei, eu preciso usar um pouco do meu saber para tentar ajudar as pessoas. E foi aí que eu decidi, então, divulgar ciência. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe também seu comentário, suas dúvidas científicas. Se você gosta de podcast, ouça o meu podcast, o Escuta Ciência, que está em todos os tocadores de podcast. Tchau, tchau, beijinhos científicos e escuta ciência. Eu sempre faço o exercício de fazer a meia-culpa do cientista também. Por muito tempo a gente não trabalhou nessa aproximação com o público, não esteve presente, se posicionou em questões que eram importantes da ciência ter se posicionado. Claro que muitas pessoas fizeram isso, mas falo a grosso modo da comunidade científica em peso também, dar suporte a essas pessoas que estavam ali fazendo a defesa da ciência quando era necessário. Então, eu acho que, sim, falta muito essa questão do apoio do público, mas não podemos culpar o público disso, porque as pessoas não vão defender o que elas não conhecem, né? E por que elas não conhecem, né? Uma parte dessa resposta reside no fato de a gente não ter se apresentado e estado presente por muito tempo. Então, por isso que eu acho que essa revolução que a gente está realizando nesse momento da pandemia, trazendo as pessoas para perto dos cientistas, vão ter um impacto muito significativo daqui em diante, inclusive na própria defesa da ciência, porque as pessoas estão vendo que a ciência é importante para resolver crises, para apontar os caminhos corretos para o progresso da sociedade em múltiplas esferas. Então, é algo que as pessoas não vão abrir mão no futuro de ter isso ao lado delas. Então, eu imagino que tudo isso pode gerar legados muito importantes no pós-pandemia e um deles pode ser a maior valorização e defesa da ciência.